Eu tenho certeza que não importa ali se você é alguém que está começando no mundo PC Gamer, se você é alguém que já está há muito tempo no mundo PC Gamer, se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, todo mundo gosta de economizar na hora de montar um PC Gamer, não só no PC Gamer, nem qualquer coisa da vida. Então, vou dar algumas dicas aqui de como você pode fazer para economizar na hora de montar o seu PC Gamer. Para começar ali, uma dica que eu acho fundamental é escolher corretamente as peças que você vai colocar nesse PC Gamer. Porque pensa comigo, não importa se eu quero um PC Gamer, vamos dizer assim, mais top e tudo mais, ou se eu quero um PC Gamer mais básico, muitas vezes a gente acaba gastando em coisas que não são tão necessárias assim na hora da gente utilizar o PC Gamer, que vão fazer pouco impacto na hora da utilização do PC Gamer, o que faz com que você acabe gastando um dinheiro que você poderia estar ou gastando em outro lugar, ou um dinheiro às vezes que você às vezes vai comprometer um pouco a sua build, porque você quer alguma feature que no final das contas não vai fazer tanta diferença assim no geral do seu PC. O que é isso aí? Pensa comigo, quantas vezes você já viu aquela pessoa que quer muito uma placa-mãe, não necessariamente porque ela é uma placa-mãe que tem uma feature, tem um recurso que é necessário para o seu PC funcionar melhor, mas sim porque é uma placa-mãe mais bonita, por exemplo. Às vezes você está comprando a placa-mãe porque ela é de uma marca específica. Eu entendo que muitas vezes a gente quer fazer as coisas ao nosso gosto e a gente às vezes vai gastar mais caro com isso. Eu sou vítima disso, que eu também às vezes quero uma placa de um jeito, quero uma placa às vezes de uma cor. Só que a gente tem que entender que na maior parte das vezes, a não ser que você vai realmente precisar de todas essas possibilidades a mais, você vai precisar necessariamente desse VRM mais robusto que você está colocando um processador melhor ou vai colocar um processador melhor no seu PC, às vezes você está pegando muitos slots M.2, o que tá bom, mais pra frente talvez você venha utilizar. E a mesma coisa, tirando ali, agora que eu falei de placa-mãe, porque não fala de placa de vídeo. Eu vejo muita gente, às vezes, muito focado que eu quero a placa de vídeo Triple Fan, eu quero a placa de vídeo branca, eu quero a placa de vídeo de uma marca em específico. Todas as placas de vídeo que estão no mercado, claro, vão ter placas de vídeo mais quentes do que outras, mas todas são feitas, são projetadas para trabalhar dentro da temperatura de especificação. E essa temperatura se o fabricante fala que a temperatura máxima de operação dela vou colocar aqui 90 graus, e ela está conseguindo manter abaixo desses 90 graus com a sua frequência máxima de operação, ela vai estar funcionando completamente igual. Claro, é legal ter a placa de vídeo maior? É legal ter a placa de vídeo mais bonita? Com certeza, mas não é uma coisa que vai mudar a performance final do seu computador, 90% das vezes. Vale mais a pena você pegar esse dinheiro que você está gastando a mais da Triple Fan, comprar 2 kits de fan que vai sair geralmente mais barato do que essa atualização, e você vai ter uma performance geral melhor no seu PC inteiro do que você investir nessa Triple Fan. Até te falar, já temos vídeo comparando isso daí sobre Dual Fan e Triple Fan. Às vezes a área do próprio dissipador é a mesma, quando a gente fala de placa mais de entrada ali, de 7600, 9060 XT, de 3060, 4060, 5060. Outra coisa que eu vejo muita gente gastar muito é no gabinete. Gabinete, claro, é uma peça importante do seu computador. Se você não comprar um gabinete corretamente, você pode ali ter problemas, desde problemas térmicos por não ter o fluxo de ar correto, você vai ter problemas de compatibilidade porque não vai caber suas peças, você pode ter problemas ali vamos dizer assim, de upgrades futuro que você vai fazer, porque às vezes o gabinete que você escolheu não vai caber o water cooler que você quer, às vezes não vai caber a placa de vídeo que você quer, não vai caber a placa-mãe que você quer. Tudo isso são fatores sim, mas não justifica o preço que às vezes você vai pagar por simplesmente um upgrade estético. Que, querendo ou não, todas essas features que eu falei para você, desde refrigeração, suporte ao water cooler, você encontra em gabinetes que estão ali às vezes abaixo dos R$500. Com certeza, todas as features você encontra em gabinetes abaixo desse valor. Só que eu vejo a galera, o cara tá ali às vezes com uma 5060, às vezes o cara ali tá com 7600, tá no M5 já, pegou uma coisinha legal, mas nesse tempo ele quer comprar um gabinete, às vezes, num valor ali acima de R$1.000. Não que seja errado, o meu gabinete custa essa faixa de preço. Só que aquela coisa, eu montei todo o meu PC, deixei todo o meu PC bonito, todo o meu PC com peças que já vão me suprir. Aí eu falei, beleza, vou fazer o upgrade estético e peguei um gabinete mais caro. Inclusive, memória é outra coisa que às vezes o pessoal gasta demais. Galera, 99% de vocês não precisa do que mais que 32 GB. Inclusive, eu vejo um monte de pessoal às vezes, putz, tem que pegar uma placa-mãe mais cara, porque ela tem que ter 4 slots de memória, porque eu vou pegar só 32 GB agora e se eu quiser colocar 64 depois. Não tem porquê, dá para contar na ponta dos dedos ali usos que você tem para mais, não sei que seja
um pesquisador de alguma área que você que tem algum projeto, você vai carregar muita coisa. Às vezes trabalha numa área de engenharia, você tem que carregar um modelo muito grande. São coisas que, beleza, vão demandar sim de mais memória, mas 99% das pessoas, principalmente você que está jogando, o único jogo que você, primeiro, vai realmente utilizar mais do que 16 GB hoje em dia, tudo bem, eu sei que você tem que ter outros programas abertos no fundo que também vão consumir memória, mas o único jogo que a gente tem hoje que consome mais do que 16 GB tranquilamente é o Flight Simulator. O restante, os demais, 16 GB de memória já está de bom tamanho. Claro, alguns já vão estar beirando aqueles 16 GB, só que daí que tá, por isso você coloca os 32. Vou colocar aqui, vou falar um número astronômico, você tem 256 GB de memória e você está usando 16 GB de memória, sabe qual a vantagem de você ter 256 GB de memória? Nenhuma, porque ela não vai estar sendo utilizada. Memória não é uma coisa que você ganha de ter uma folga. Por exemplo, você tem um processador às vezes mais forte, junto com a placa de vídeo mais forte, vale a pena, porque mesmo que você não esteja utilizando a totalidade daquele processador quando você está jogando, a placa de vídeo você vai estar utilizando 100% dela porque você tem um processador forte o suficiente. E o inverso também é verdade, porque às vezes você está utilizando algum programa que você vai precisar mais do que na hora do jogo, ou você está utilizando um jogo que vai pesar mais na CPU do que na GPU, ou seja, você ter essa folga, você ter essa sobra, ela vai ter alguma utilidade, mas no caso da memória, você ter essa folga a mais não é algo necessário, não é algo que você vai ver ali uma grande diferença na hora de utilizar o seu PC e por isso não vale a pena você pegar e se desdobrar para conseguir fazer isso. Inclusive, uma das estratégias ali que eu sempre falo pro pessoal, tá faltando dinheiro aqui, eu vou ter que pegar uma placa de vídeo mais fraca. Não dá para você, por exemplo, pegar, já que você vai pegar 32 GB de memória, pegar só 16 agora e depois você coloca mais 16 mais para frente e já pegar a placa de vídeo que você quer. E outra coisa que você já deve ter cansado de escutar a gente falar aqui são as lives de promoção. Por que as lives de promoção? Porque nelas que a gente coloca muitos produtos em preços muito agressivos. Inclusive a gente tem Tera Day, que é o nosso aniversário, a gente tem Pix Time, que acontece todo mês no quinto dia útil, a gente tem lives literalmente toda semana, mas a gente tem as lives especiais que vão ter ainda promoções mais agressivas. É aquela coisa, se você tem a paciência e você consegue ali já escolher as suas peças ali já com o tanto que você vai gastando, e aí com essas economias pequenas que você vai fazendo, ou até grandes, dependendo da peça que for pegar, você consegue até pegar uma peça melhor. Às vezes você vai poder daí pegar aquele gabinete melhor que você queria, você vai conseguir pegar uma placa de vídeo melhor. Então, lives de promoção são uma das coisas que, se você está querendo montar o seu PC, você tem que ficar muito, muito, muito atento e sempre ficar ali de olho, porque às vezes vai sair aquela peça e você pode pegar. Mas já te adianto aqui, não fique grilado com marca, com tipo, se exatamente o produto que você escolheu, porque às vezes isso não vai acontecer. E se você for ficar esperando um produto específico, aí talvez a live de promoção não seja a sua melhor escolha. Veja mais ou menos, vai, por exemplo, em placa-mãe, olha várias ali que te atenderiam e veja qual que entra em promoção. Ou entrou uma em promoção, veja se ela te satisfaz. Vou supor aqui, você quer uma placa de vídeo da Gigabyte e daí entrou uma da Asus em promoção. Talvez já seja de bom tamanho, talvez seja aquele mesmo modelo, tá com preço melhor, talvez seja uma boa escolha. Ou mesmo inverso, às vezes saiu, você quer uma da Asus e saiu uma da MSI, ou você quer uma da MSI e saiu uma Max. Às vezes você quer muito uma placa de vídeo que tem uma performance X, então vamos supor, você quer muito a 5070 Ti, só que saiu uma 9070 XT com um pouquinho mais caro. Tô supondo aqui, não tô falando que isso vai acontecer, mas uma suposição. Às vezes vale a pena você pegar e não ir com a 5070 Ti e pegar a 9070, que vai ser uma placa mais forte, vai ser uma placa, às vezes, que vai te entregar mais performance ainda, mas você, às vezes, fica muito focado em pegar a peça X ou a peça Y. E você tem que entender, pessoal, que muitas coisas no PC são coisas intercambiáveis, são coisas que você consegue mudar, são coisas que você tem uma flexibilidade. Se você quer fazer algo com o seu computador, você pode ir devagar, você pode ir rápido, você pode trocar, você pode revender, você pode fazer muitas e muitas coisas. E essa é a beleza do PC, que não é igual você comprar um console ou comprar um notebook, que você tem pouquíssimas coisas que você pode trocar, se você pode trocar. Nos consoles atuais você consegue trocar armazenamento, por exemplo. No notebook, se você tiver sorte, você vai conseguir trocar memória. No PC Gamer, você consegue trocar absolutamente tudo. Você consegue trocar placa-mãe, você consegue trocar processador, você consegue trocar cooler, você consegue trocar placa de vídeo, você consegue trocar armazenamento, você consegue trocar fonte, você consegue trocar o gabinete. Todas as peças do seu PC não vão ser as últimas peças do seu PC. Você vai trocar muitas vezes de PC ao longo da vida. Então, ficar focado muito em ter ali uma peça X ou uma peça Y, às vezes você poderia ter pego uma peça
Diferente, uma peça que vai ter a mesma performance, uma performance similar, às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, e você já desfrutar dessa peça ao invés de ficar nessa eterna espera. Claro, não estou falando para você fazer uma escolha ruim, estou falando para você trocar uma 5060 por uma RX 580, não é isso que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo, tenha ali em mente que existem produtos similares, produtos da mesma categoria de performance, que podem te atender tão bem quanto, e você às vezes vai economizar e você vai desfrutar dessa peça antes, ao invés de você às vezes ficar eternamente esperando por aquela promoção milagrosa que nem sempre vem. Já há alguns anos eu tô aqui na empresa e todo ano a gente tem a Black Friday. E muitas vezes, começo do ano, saem promoções fenomenais. Deixa eu falar pra galera. Galera, pega aqui, o preço está muito bom, é produtos que nós mesmos aqui da Terra compraríamos se a gente estivesse precisando, e daí depois, às vezes aquela peça por algum motivo é descontinuada, às vezes teve alguma quebra na cadeia de produção, às vezes tivemos algum problema internacional e o dólar subiu e a peça, mesmo que você tivesse um desconto tão agressivo quanto, a peça ainda vai estar mais cara porque o dólar está mais caro. Às vezes só não ser cabeça dura, ser um pouco mais flexível na hora de montar o seu PC, já vai te fazer muito, muito bem na hora de você finalizar esse PCzão e ter a melhor performance possível e, é claro, economizando sempre. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais!